ler com vocês e meditar naquilo que 1 Coríntios capítulo 15 nos diz. Se você pode abrir sua Bíblia, faça isso. 1 Coríntios capítulo 15. Cantamos, falamos sobre a ressurreição e devemos entender o que ela significa para nós. Pode ficar assentado como você está. Eu apenas vou reler aquilo que os versos 4 a 6 nos dizem. 1 Coríntios 15, de 4 a 6. Que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Nosso Deus, obrigado pelo testemunho de Tua palavra, quanto à ressurreição de nosso Salvador. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a aplicar esta verdade à nossa própria vida, a sondar o nosso próprio coração, a fim de que sejamos firmes em Cristo. E é no nome dele que nós rogamos. Amém. Ressurreição. Sabe, a ressurreição pouco significaria para nós se aquilo que nós vivêssemos fosse meramente uma filosofia de vida ou uma religião. A ressurreição pouco importaria se o cristianismo fosse apenas uma entre tantas filosofias de viver que você encontra neste mundo. Se Cristo fosse apenas uma religião, realmente não fosse algo real, e o cristianismo é verdadeiro nesse sentido, não haveria sentido nenhum em nós defendermos isto, que é tão combatido pelo mundo. Se você já tentou argumentar sobre a ressurreição de Cristo numa faculdade ou em meio a pessoas que não creem nele, você entende o que eu digo. Possivelmente você foi ridicularizado ou considerado alguém atrasado pela sua crença, mas graças a Deus que cristianismo não é filosofia de vida meramente, e é importante que nós entendamos isto. Cristianismo, antes de tudo, é um relacionamento pessoal com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é simplesmente regras que nós tomamos sobre o nosso viver. Não é simplesmente uma sequência ou uma lista de coisas que eu devo fazer de segunda a segunda, a fim, então, de ter moralmente ou espiritualmente algum crédito para apresentar diante de Deus. Não, não é isso. Cristianismo, antes de tudo, é relacionamento. E um relacionamento entre salvo e salvador com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. O cristianismo, ele é a fé, o crer em um conjunto de verdades, mas não um conjunto de verdades mortas, mas um conjunto de verdades que movem a nossa vida. As regras, ou seja, aquilo que a fé cristã nos mostra, não é simplesmente algo que nós temos mais uma lista para decorar e para dizer, é nisto que cremos. Não. São verdades que nos movem. São verdades que impactam quem somos. São verdades que impactam o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Você verdadeiramente crê que muito em breve, se pela morte ou pelo arrebatamento, você estará diante daquele que ressuscitou. Nós realmente cremos que nós vamos prestar contas das nossas ações diante de Jesus Cristo. Nós realmente cremos, e isso move a nossa vida. E isso só é possível porque cremos na ressurreição dele, que cada um de nós há de prestar contas das suas ações, das suas palavras, daquilo que fez ou daquilo que se omitiu a fazer. Nós sabemos disso. Nós não nos enganamos quanto a isso. Nós estaremos diante do bema de Cristo, do tribunal de Cristo. E o que impacta o nosso coração? Saber que ele está vivo, assentado à destra de Deus. E eu, ser humano, que um dia nasci, tive um começo, mas não terei fim, hei de responder sobre a minha vida perante ele. Naquele dia cheio de graça e de misericórdia, eu não serei condenado, apesar de merecer, mas eu serei salvo sem merecer, pela graça dele. A minha mãe, desde a nossa infância, sempre nos disse,
Eu lembro que a minha avó, mãe de minha mãe, faleceu, eu tinha entre 6 e 7 anos, mais ou menos. E eu me lembro que antes de fecharem o caixão da minha avó, nós éramos apenas 3 filhos naquela época. A minha mãe levou nós 3 até a beira do caixão, e eu creio que ela fez isso para nós ouvirmos o que ela ia dizer. E quando nós chegamos, ela colocou a mão sobre a testa do corpo da minha avó, e nós ouvimos quando ela disse assim: até logo. Isso eu ouvi e guardei muito bem na minha mente quando eu ouvi essas palavras dela. Não foi um adeus, que pena, nunca mais, não houve desespero nenhum. Foi uma palavra calma, tranquila e de absoluta certeza. Até logo. Você nota como a ressurreição nos impacta? Você nota como a ressurreição tem muito a ver sobre nós? Sobre a forma que nós vivemos, sobre as coisas que fazemos, sobre a forma que nos despedimos daqueles que amamos quando eles partem desse mundo, sobre a forma como nos preocupamos com eles. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque nós cremos num Cristo ressurreto, que vai julgar os crentes, mas que vai julgar esse mundo também. E nós vemos as ações e as atitudes das pessoas e nós estamos conscientes que elas vão prestar contas diante de Deus pelas suas atitudes, pela sua vida, pela sua incredulidade. E este Deus é Jesus Cristo, a quem o Pai entregou todo o julgamento. Você realmente crê que a ressurreição não diz nada a respeito de você? Muito do que você faz porque tem certeza da ressurreição. Se não apenas a ressurreição de Cristo, a sua ressurreição também. Você já percebeu isso? Eu sei que nós estamos estudando domingo pela manhã em Seitas e Heresias, religiões comparadas e as questões do que elas ensinam e a contrariedade com isso da doutrina bíblica. E nós observamos que muitas delas ensinam exatamente isso, que a morte é o fim de tudo. Ou que a morte é apenas um estágio a algo que vai poder ser melhor ou pior, depende do que você fez aqui. Mas todas elas trabalham isso sem ter uma absoluta certeza. Aqueles que creem em Cristo, pela ressurreição de Cristo, têm absoluta certeza que se partirem deste mundo hoje, um dia ressuscitarão. Todos nós. Se você crê em Cristo, você ressuscitará. Sim, para a eternidade com Ele. Se você rejeita Cristo, você também ressuscitará para a eternidade longe dEle. Mas você vai ressuscitar. E qual a certeza disto? A ressurreição de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos têm ignorado a questão da ressurreição e não têm permitido que a verdade da ressurreição molde as suas vidas. Mas eles devem entender, e é isso que 1 Coríntios 15 diz, que a ressurreição, a doutrina da ressurreição é essencial na mensagem cristã. Porque observe bem como Paulo começa o capítulo 15. Ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho, as boas novas que já vos tenho anunciado. Ou seja, as boas novas são o que ele está dizendo. Olhe para o verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele vai resumir as boas novas do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Você prega o Evangelho, é isso que você tem que pregar. Cristo morreu pelos nossos pecados. O Evangelho é claro nisto. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, não sem aviso, mas segundo as Escrituras. Ou seja, Deus em todo o Velho Testamento, em toda a Escritura, confirmou que esta verdade verdadeiramente ocorreria e ela ocorreu naquele domingo em Jerusalém. A mensagem do Evangelho é central nisto. Notem que isso não é deixado a esmo, mas os versos 5 a 7 dizem que há testemunhas desta verdade. Foi visto por Cefas, Pedro, depois pelos 12, os demais apóstolos.
Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiros de todos, me apareceu também a mim, a Paulo, no caminho de Damasco. Se a ressurreição de Cristo não fosse algo real, seria muito facilmente provado. Muito facilmente. Se realmente houve um embuste, como disseram os judeus e as autoridades romanas, e Jesus verdadeiramente não ressuscitou, seria muito fácil provar isso. Você poderia dizer, pela presença de um corpo, ou então pela acusação e prova que alguém consumiu com este corpo. Mas você não tem como negar, quando mais de 500 pessoas estão testemunhando da mesma verdade. E se fosse possível que eles negassem a ressurreição de Cristo, eles teriam feito isso. Eles só não negaram e não deixaram a história que Cristo não ressuscitou, porque eles não foram capazes de fazer isso. Deus tomou muito cuidado. Mais de 500 pessoas o viram vivo. Paulo diz aqui, você tem dúvidas? Muitas delas ainda estão vivas, ele diz. Muitos daqueles 500 ainda vivem, alguns já partiram, mas grande parte deles ainda está vivo. Consulte-os, eles vão dizer exatamente a mesma coisa, de frente para trás, de trás para frente, eles vão contar exatamente o que eles viram. Sabe por que a ressurreição não pode ser negada? Porque simplesmente ela é verdadeira, foi o que aconteceu. Se fosse possível ser negada, ela teria sido negada. E Paulo, então, inclui isso no seu próprio testemunho, quando dos versos 8 a 10 ele diz, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não somente vi, mas aquilo que aconteceu em minha vida confirmam que Jesus Cristo está vivo. Você conhece a história de Paulo, não conhece? Você sabe dos açoites, dos naufrágios, das prisões, não sabe? Não sabe de todas as coisas que ele sofreu na mão de judeus e gentios? Não sabe que ele foi morto, decapitado em Roma? Simplesmente me diga, algum homem realmente se submeteria a tudo isso sem que a verdade da ressurreição não tivesse sido verdade? Algum homem suportaria tamanhas coisas contra si mesmo, contra o seu próprio bem-estar, contra a sua própria vida, se a ressurreição de Cristo não fosse verdadeira? Então ele diz no verso 11, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Sabe, irmãos, a nossa fé se baseia nos olhos desses homens. Nós cremos na ressurreição, porque esses homens viram e testemunharam e Deus registrou na sua palavra. O testemunho que não pôde ser apagado, o testemunho que não pôde ser negado, o testemunho que não pôde ser contradito de forma alguma. E agora, então, esta verdade sobre a ressurreição de Cristo, não um fato elaborado, mas uma verdade testemunhada por tantas pessoas, é aquilo que conduz a nossa vida. Se Jesus Cristo não ressuscitou, haverão alguns problemas. E Paulo vai citar quais esses problemas a partir do verso 12. Observe o argumento dele. Verso 12. Se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Sabe, começou a haver dentro da igreja em Corinto uma discussão sobre isso. Realmente ele ressuscitou? Isso tudo então é verdade? Isso tudo é realmente como se deu? E Paulo vai apresentar alguns argumentos que são importantes para nós. Olhe para os versos 13 e 14, quando ele diz assim, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Literalmente o que ele nos diz aqui é que se a ressurreição é algo que não existe, Cristo primeiramente está morto e eles não viram Cristo vivo. E se Cristo não ressuscitou fisicamente, se colocaria em dúvida todas as suas promessas. Se a verdade da ressurreição não fosse real, se a verdade da ressurreição pudesse ser negada,
a nossa fé e a nossa pregação eram inúteis. Absolutamente. Sabe como isso atinge a mim e a você? Se a verdade da ressurreição pode ser negada, o que você está fazendo aqui hoje à noite? Se a verdade da ressurreição não é algo real, que você não pode apagar, não pode negar, então há razão para você estar aqui. Mas não haveria nenhuma razão se fosse o contrário. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós estaríamos perdendo o nosso tempo aqui. Mais do que isso, os versos 15 e 16 demonstram que se a ressurreição de Cristo não é verdadeira, então o testemunho dos apóstolos é mentiroso. Olha o que diz o verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aqui parece que tem um argumento que as pessoas incrédulas gostam de usar, não é? Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, elas dizem assim, olha, eu até hoje não vi ninguém ressuscitar. Nós pregamos que Cristo ressuscitou, eles dizem, olha, que eu lembre, nunca havia notícia sobre alguém que ressuscitou. Quando alguém usa esse argumento comigo, eu digo a eles, olha, a Bíblia não somente testemunha da ressurreição de Cristo, testemunha das ressurreições que houveram, de personagens bíblicos que ressuscitaram, mas a Bíblia está dizendo que em breve, centenas e centenas de milhares de pessoas ressuscitarão. Você pode negar isto, mas quando este dia chegar, você terá que ter uma outra explicação. A verdade da ressurreição de Cristo é confirmada porque outros que ele ressuscitou e que ressuscitaram pelas mãos dos apóstolos, personagens bíblicos, se deram também. E porque a verdade nos mostra que aquilo que os apóstolos disseram é a plena verdade. Se isso não fosse verdade, o que aquelas mais de 500 testemunhas viram? Ele é claro no verso 6. Depois disso foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Agora, os versos 17 e 18 vão além, e eles vão nos dizer algo sobre nós especificamente. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, aquilo que eu ouvi dos lábios da minha mãe quando a minha avó foi sepultada é apenas uma esperança. Você sabe a diferença entre a fé cristã e a esperança? A esperança, eu espero que vai chover amanhã. Pode chover ou não chover. Sabe o que é a esperança viva dos cristãos? Eu não espero algo, há apenas uma coisa chamada tempo que me separa a mim disto. É a plena certeza que isto ocorrerá. E apenas o tempo me separa disto. Então, quando ele diz que Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos pecados, ele está dizendo, olha, se realmente a ressurreição não é verdade, então nós não somos salvos e aqueles que já dormiram em Cristo também estão perdidos. Mas não. Porque a certeza da nossa salvação e porque a certeza que nós vamos encontrar aqueles amados que partiram em Cristo, pela ressurreição de Cristo. Que é a confirmação que Deus aceitou o preço pelos meus pecados e é a confirmação que aqueles que já morreram virão em Cristo na sua vinda. Olhe para aquilo que 1 Coríntios 4, 25 diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa o quê? Justificação. Sabe o que significa isso? Literalmente, a justificação de Jesus é o recibo de Deus. Está aqui, está pago. Se Cristo não tivesse saído dentre os mortos, significaria que Deus não aceitou o preço pago. Mas ao Cristo ser ressuscitado, Deus está dizendo, eu aceito o preço. Está pago o pecado de todos aqueles que creem. E mais do que isso, nos versos 30 e 32, Paulo vai nos lembrar o seguinte, capítulo 15, versos 30 e 32, ele vai dizer, porque estamos nós também a toda hora em perigo, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Ele está dizendo o seguinte: se não há ressurreição, tudo que fazemos é em vão. Tudo que realizamos até hoje foi em vão. Todo o centro da nossa vida é em vão. E o ditado que Paulo cita, que os homens citavam naquele tempo é: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você já percebeu que nós podemos praticar esse ditado, mesmo crendo em Jesus Cristo? Como que a ressurreição dele lhe atinge? Como que a ressurreição dele molda a sua vida? Eu quero aplicar isto e demonstrar isso com base em João capítulo 20. Se você pode acompanhar na sua Bíblia, João 20, de 1 a 10, traz a descrição da ressurreição de Jesus no Evangelho de João. E ele começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, naquele bendito domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então ela foi, junto com outras mulheres, porque era costume deles preparar o corpo com ervas e com especiarias. Então havia todo um ritual, toda uma questão aonde devia ser tratado o corpo de um morto. Mas quando ela chega ao sepulcro, ela vê algo que ela realmente não esperou. A grande pedra que tapava a entrada do sepulcro fora tirada. Lembre-se que uma guarda romana foi colocada ali, que um selo da autoridade romana foi colocado sobre aquela pedra. Se aquele selo fosse quebrado, aqueles guardas pagariam com a sua própria vida. E lembre que os judeus convenceram os romanos a realmente convencer os guardas a dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Isso simplesmente simbolizaria ou significaria a morte de todos aqueles soldados. Eles nunca diriam isso. Maria chega e encontra a pedra tirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, no caso João, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Qual é a primeira impressão dela? Alguém atentou contra ele, alguém roubou o seu corpo, e agora nós não podemos completar o serviço que começamos. Essa informação, no verso 4, leva os dois a correrem juntos, mas João é bem mais novo que Pedro, e ele se apressa mais, e ele chega primeiro ao sepulcro, e ele se abaixa e viu no chão os lençóis, mas ele não entra. Ele era jovem para correr, mas a juventude também traz um certo temor. Ele tinha medo do que encontrar lá dentro. Então ele só se abaixa, a entrada era baixa, olha, vê que os lençóis estão no chão, isso confirma que não há um corpo, mas ele não entra. Pedro, até pela sua personalidade, ele entra. Ele vê no chão os lençóis. E o verso 7 traz uma informação. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Sabe, é tão interessante isso. E eu vou usar um exemplo para demonstrar o que esse verso está dizendo. Eu acho que a maioria de nós, quando sai de casa, costuma deixar uma lâmpada acesa. Você vai dizer assim: isso é coisa de gente velha. Eu acho que não. Muitos de nós fazemos isso. E se alguém for nos procurar e ver a luz acesa, qual é o pensamento dele? Já volta. Não é assim? É assim que a gente tem uma comunicação não verbal. Naquele tempo, quando um senhor, servido pelos seus servos, ele, por exemplo, estava na refeição e ele tomava o seu lenço, o qual ele limpava a boca e usava ali, e não o jogava sobre o prato. Se ele pegasse o lenço e jogasse sobre o prato e saísse, o empregado, o servo, sabia que ele tinha terminado a refeição, ia lá, recolhia os pratos e tudo bem. É uma mensagem não verbal. Agora, se ele dobrasse o lenço e colocasse ao lado e se levantasse, o servo ficava onde ele estava, porque aquilo era uma mensagem não verbal, dizendo: olha, eu vou continuar. Então não recolha os pratos, não recolha nada, eu vou voltar daqui. Quando o verso 7 diz que Pedro percebeu isso, ele entendeu a mensagem. O lenço que foi colocado sobre a cabeça dele não estava jogado junto com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E Pedro entendeu a mensagem não verbal. Qual é a mensagem? Eu volto.
olha, eu saí um pouco, mas eu volto. E olha o que diz o verso 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e o que diz o texto? Creu do quê? Nisto. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele volta. A ressurreição chega a este ponto de influência na sua vida. A ressurreição de Cristo, a certeza da ressurreição dele. E você pode dizer assim, mas foram eles. Eles chegaram no sepulcro e não tinha corpo nenhum. Então que diferença faz? Não havia corpo. O que nós íamos ver lá? Que não havia corpo. Ou seja, eles entenderam aquilo que o mestre já havia lhes dito. Eu vou, mas volto. E isso será em breve. Você não esteve no sepulcro naquele dia, mas a mesma mensagem é transmitida a você. E como isso lhe afeta? Você somente crê na ressurreição se você verdadeiramente espera a volta de Jesus Cristo. Se você não vive na expectativa da volta dele, é porque na prática você ainda não entendeu o que significa a ressurreição. Ela não atingiu a sua vida ainda. Essa verdade ainda não foi de tal forma incorporada em sua mente, em sua vida, ao ponto de mover e de fazer a sua vida mover-se ao redor dela. Você lê as Escrituras, mas essa verdade não lhe impacta. Você lê as Escrituras, mas a verdade que ele ressuscitou e em breve voltará, parece que faz pouca diferença. Irmãos, não comemoremos a Páscoa em vão. Não façamos tudo o que fizemos nesta noite e ouvimos em vão. A ressurreição de Cristo move quem somos. Move a minha vida e deve mover a sua. Deve causar tal impacto que é muito mais importante que seus planos, que seus desejos, que aquilo que você deseja ainda aproveitar neste mundo. Que quando esse dia chegar, realmente Cristo nos encontre como aqueles que creem na ressurreição e que aguardam a sua vinda. Preparados para ela. Não como os judeus quando saíram do Egito, que ainda morriam de amores pela terra da escravidão. Eu quero terminar dizendo isto. Provavelmente o que Deus tem feito na sua vida hoje, até hoje, e provavelmente o que Deus está fazendo na sua vida agora, nesses dias, é quebrando o amor do seu coração por esse mundo. É tornando a ressurreição algo real. Deus está quebrando o amor do meu e do seu coração, a paixão que temos pelas coisas desse mundo. Algumas delas são lícitas, os filhos, os netos, mas também devem nos direcionar a desejar encontrá-los na eternidade. Mas Deus está quebrando a cada um de nós, para que este logo volto seja realmente vivido no nosso coração. Que Deus lhe abençoe e que a ressurreição signifique isto para você. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos vão escolher um hino, vamos orar e depois nos despedir cantando. Nosso Deus, nós te louvamos pela verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que o amor pelas coisas deste mundo afastam de nosso coração o amor verdadeiro pelo nosso Salvador e a expectativa pela sua vinda. Estamos orando pela nossa própria vida, por esta igreja, a fim, ó Deus, de que esta verdade